Olá pessoal, então agora na disciplina de treinamento em esportes, finalizando todo o conteúdo postado até agora, a gente vai analisar então essa proposta de periodização integrada, tanto para esportes individuais quanto para esportes coletivos, e ver como que ela se divide aí, quais são as preocupações aí que os autores destacaram, né? Para a gente entender melhor esse processo. A priorização integrada, então, para esportes individuais, inicialmente, né? Como a gente pode ver aqui, dividida aí nas fases de preparação geral, preparação específica, o afunilamento da fase pré-competitiva, a fase competitiva e a fase transitória. Essa linha aqui obedece aí mais ou menos a nossa periodização linear clássica lá, né, que a gente estudou. A pioneira, né? O modelo pioneiro aí de periodização. E aqui pensando então em esportes individuais. Portanto, continuando, nessa, nessa divisão que o autor coloca, né, ele vai colocar aí pra gente treinamento, recuperação, a parte de nutrição, psicologia e a parte de habilidades, que até poderia estar lá dentro do treinamento, né? A gente sabe que faz parte da área técnica lá na nossa periodização, mas aqui foi separado, tudo bem? Dada a importância desse aspecto. Bom, aqui na primeira parte, que é de treinamento, então vai falar de uma forma genérica e generalizada do treinamento, em relação à tática, técnica, né? Volume, intensidade principalmente. Ele coloca aqui, né, na preparação geral, então, nesse primeiro momento aqui, o alto volume com a baixa e moderada intensidade, né? Pouca especificidade, como a gente está falando de esporte individual, a gente pode dar um exemplo aí por exemplo, de um atleta de UFC. E dentre tanta especificidade que tem no esporte, né? O movimento de cada postura, de cada momento que ele vai ter nessa luta, eu tenho a especificidade desses movimentos, né? Não será prioridade, por exemplo, na preparação geral, eu estar trabalhando com isso, né? E sim fazer um mix de treinamentos aí. Vou dar alguns exemplos aqui como core, estabilidade, né? E exercício resistido. Já lá na preparação específica, a gente já coloca aí de moderado a alto volume, né? A intensidade já começa a aumentar e a especificidade também, né? Podendo incluir até treinamentos específicos como o de altitude, aqui é um exemplo. E também competições, né? Podendo incluir aí competições. Nessa parte do afunilamento aqui, então o volume vai cair, a intensidade e a especificidade continuam subindo, como nós já vimos, né? Em outros modelos aí. E na fase de competição, depende do desenho da competição aí, né? Mas como a gente vai ver no próximo slide, a recuperação vai ser muito importante nessa fase, para ele conseguir tentar manter essa performance dele. E
por fim, aqui essa fase de transição, que a preocupação dos treinamentos vai ser mais de manutenção, reabilitação do que de performance, tá certo? Então aí, como eu falei lá na recuperação, ele divide também igualzinho, né? Todos os campos que a gente entrar agora vai ser igual. Preparação geral, específica, afunilamento, competição e transição. Aí ele coloca lá na preparação geral a recuperação adequada para melhorar a adaptação, treinamento e metas de preparação geral, né? Na parte específica, ele coloca a recuperação como um forte aliado aí para pré e pós sessões chave que ele descreve aqui, né? O autor usa esse termo aqui de sessão chave, né? Tá bom? E para tentar melhorar a performance, né? Para a próxima sessão chave, né? A recuperação pode ser usada, como ele coloca aqui, ó, reduzir fadiga, né? E dor na preparação para uma sessão importante também. Quando a gente fala do afunilamento, a gente tem as mesmas características, né? E ele cita que tem que haver aí um aumento da recuperação ser incorporado para a manutenção da alta intensidade durante esse período, né? Fica como até uma análise reflexiva em relação a alguns modelos. Talvez um aumento na recuperação nessa fase, né? E na competição, a recuperação é protagonista, né? Vai visar minimizar a fadiga, maximizar a competição. E na transição também, né? Na competição e na transição entra muito forte na transição em relação ao tratamento, recuperação e prevenção de lesões, né? Na competição, uma recuperação mal aplicada pode custar a performance desse meu atleta, né? E pensando aqui individualmente, isso tem um custo, diferente no esporte coletivo. E continuando, pensando agora em aspectos nutricionais, né? A gente até debateu um pouco na live de terça-feira, quem estava na live de terça-feira, sobre a importância aí desses aspectos nutricionais, né, no atleta individual. E ele vai dividindo aí, né, os objetivos, pensando em nutrição, a gente tem que pensar em composição corporal, né? Então ele já coloca lá a ingestão dos macronutrientes, né? Lembramos macronutrientes, proteínas, né, gorduras e carboidratos, para manter a energia adequada para alta carga de treinamento, tudo bem? Suporte geral para sessões de treinamento, né? Estímulos de baixo carboidrato ele coloca como uma opção aí para gerar adaptação aeróbica. Não é um consenso isso. É importante a gente ressaltar, isso aqui não é um consenso. Que o baixo consumo de carboidrato vai dar essa adaptação aeróbica para qualquer indivíduo. Mas é uma opção que esses autores deixam. E também não faz parte do nosso debate isso. Nosso debate é treinamento, né? Na preparação específica, ele coloca alteração da ingestão de energia, porque na preparação específica a gente lembra que tem aumento de intensidade, né? Isso demanda mais ingestão calórica para o meu atleta. E algumas estratégias aí que ele já pode começar, quando a gente pensa em estratégia, é hora dele testar e errar aqui, né? Com as estratégias nutricionais. Olha, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo. Se a gente pensar no atletismo, atletas de longa distância, são nos longões lá que a gente chama, naqueles treinos mais longos, que ele vai testar algumas coisas, ainda não é a prova, são treinos longos, que ele possa ingerir e possa dar certo ou não, né? Se for um amador que está fazendo pela primeira vez uma maratona, por exemplo, ele ainda não sabe o que vai fazer bem, o que vai dar enjoo para ele, o que não vai.
o que pode dar um pouco mais de gás, o que vai fazer ele se sentir bem. Essas estratégias específicas para a fase competitiva vão acontecer aqui, principalmente na fase preparatória. No afunilamento aqui, que é a próxima fase, já não tem muito o que testar, né? Fazer o refinamento. Mas na parte de preparatória específica, vem as estratégias de, nossa, isso aqui é legal usar. Então, pensando ainda no atleta de longa distância lá no atletismo que vai correr uma maratona, ele vai fazer um treino de 30 quilômetros, ele usa uma marca de carbo em gel ou uma bebida com glicose, uma maltodextrina, enfim, que não caiu bem, ele vai ter mais um treino longo, talvez, para testar de novo. E aí testar outra coisa. Ah, isso aqui me fez bem, esse aqui não. Então é isso que é uma estratégia ali. Ah, de quantos quilômetros esse meu atleta vai ingerir alguma coisa, né? Muitas vezes vocês, enquanto treinadores, às vezes não terão um suporte de uma nutricionista, né? Aliado com vocês, que é o ideal, né? O quadro multidisciplinar. Mas alguma base vocês terão, ou vocês podem também ter os seus colegas aí, nutricionistas para ir ajudando aí nos aconselhamentos com os nossos atletas, né? A gente sabe que o cenário ideal, com um nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico e profissional de educação física, é atípico, né? Pra gente, da gente ter assim na nossa prática, né? Então, ele vem, então, continuando para a fase de afunilamento aqui, ele coloca o suporte para alta intensidade, que nessa hora que a intensidade, vocês sabem que está lá em cima, né? E, e continuar monitorando aí para otimizar, né, a composição corporal para a fase competitiva. A composição corporal do cara tem que estar praticamente pronta. Na competição, aí tem todo o suporte dependendo do desenho que é essa competição, né? Se é uma competição que envolve várias sessões, rounds no mesmo dia, se é uma competição como a Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, 15, 20 dias de competição, 30 dias, como é que vai funcionar isso, essa nutrição? E depois lá na minha transição também, ele tem a nutrição voltada para a reabilitação de lesões, né? Muito legal isso aqui que ele coloca, né? Meu nutricionista vai estar preocupado com alimentação para recuperação de lesões. Então, alguns fatores aí podem mudar. E as recomendações de ingesta calórica que ele já coloca, parecido com indivíduos sedentários, né? Por quê? Diminui bem a demanda energética desse sujeito na fase de transição em relação ao treinamento, né? Porque ele está recuperando. Parte psicológica, que também não é a nossa alçada, né? Mas é bem interessante saber o quanto pode influenciar. Ele vai separando aqui desde a preparação geral, ele coloca alguns ajustes de objetivo, né? Do que o meu atleta quer para aquela temporada. Muitas vezes esses ajustes podem estar além da performance desse meu atleta ou aquém. Então, a psicologia também vai trabalhar isso, a motivação. Na fase específica, eles colocam o controle, a autoconsciência, melhorar a gestão de emoções, né? Que é um aspecto bem importante aqui para o atleta, né? A gente conhece aí, se pegar o futebol, atletas mais estouradinhos, né? O histórico, como isso prejudica a carreira do meu atleta, né? E pensando em esporte individual, como isso pode prejudicar uma competição importante, uma disputa importante que ele tenha por gerir mal uma emoção ou do âmbito profissional, de uma derrota que ele teve, ou no âmbito pessoal, né? Problemas familiares podem influenciar bastante. Na parte de afunilamento, o destaque da psicologia, né, já muda, foco, a atenção, né, e continua pensando em gestão de emoções e aspectos cognitivos. Preparo para a rotina de competições,
muitas vezes, na maioria das vezes, né, para não falar 100%, estressantes, né? E na fase de competição, eles colocam algumas ferramentas aí de reestruturação, de tolerância à ambiguidade, como eu falei da outra vez, né? Que essa tolerância que o atleta tem que ter em derrotas e vitórias, esse controle, né? De nem se deprimir demais com a derrota e nem ganhar confiança em excesso nas vitórias. E lá na fase de recuperação, toda a reestruturação cognitiva, psicológica para a próxima temporada. E quando a gente pensa em habilidades aqui, turma, passando para esse último slide do esporte individual, a gente pensa na parte técnica, né? Principalmente. Então é a parte técnica que está em pauta aqui agora. Na preparação geral, é um alto volume de técnica, que é disso que a gente está falando, tá bom? Então, quando eu falo alto volume, é diferente lá do alto volume. Deixa eu voltar lá rapidinho, que eu falei aqui, tudo bem? Aqui o alto volume de treinamento. E aqui é um alto volume de técnica. E alta variabilidade, né, dessas técnicas. Então, é o que eu estava falando no live. Tecnicamente, no esporte individual, por exemplo, vamos pegar de novo o atletismo, atleta de atletismo aí pensando em corrida, né? Atletismo falando só de corrida, sem obstáculo. Pode ter 100 metros, pode ter 200, 400, 3.000, 5.000, 10.000, uma maratona. É diferente a técnica, é diferente a adaptação. Porém, na fase geral, eu vou estar trabalhando de forma genérica de novo a maioria das habilidades. Na preparação específica, aí sim eu tenho um aumento específico da modalidade desse meu atleta. Ele é de 100 metros, ele vai começar a treinar a técnica de 100 metros, a saída de bloco, por exemplo. Depois da saída de bloco, pensando em 100 metros, né? Até meu tronco se levantar totalmente. Toda essa técnica específica daquela modalidade dele, ele vai trabalhar nessa parte. Na preparação geral, ele não vai ficar fazendo série de bloco, ele vai fazer habilidades como um todo, geral. Agora aqui ele começa a fazer isso, né? No afunilamento ele tenta melhorar, manter e melhorar tudo que ele já fez, menos condições de variabilidade, né? Ele está na especificidade dele, na competição, manutenção da prática. Isso aqui eu achei bem bacana e é bem importante, né? Verificação de habilidades necessárias de acordo com oponentes. Então, vamos falar de judô, vai tentar dar alguns exemplos diferentes. Mas eu estou falando em judô, esse meu oponente aí de uma semifinal, ele é muito forte em tal golpe. Então, nesse golpe que ele é muito forte, com certeza ele vai utilizar, eu tenho que ter um improviso ali de uma habilidade, de uma técnica que eu tenho que fazer para combater essa agressividade que ele terá lá na aplicação desses golpes. Então, é mais ou menos isso, estudar esses oponentes é muito importante. E aqui na transição, ele não coloca a aplicação dessa parte de habilidades. Ok? A base, agora pensando em esportes coletivos, turma, é a mesma, praticamente. Ele coloca, em vez de ele colocar a fase de afunilamento aqui, ele coloca competições em fases iniciais e competições em fases finais para o esporte coletivo. Tá? E preparação geral específica e transitória normal. Como a gente pode ver, então, a preparação geral coloca bastante condicionamento aeróbico e resistido, né?
podendo incluir alguns treinamentos especializados. Preparação específica, ele já coloca simulação, jogo de algumas partidas amistosas, por exemplo, treinamento técnico e tático específicos. E aqui nas competições principais, mas ainda nas fases iniciais aí, condicionamento específico ainda entre partidas, ele continua com condicionamento, né, para manter aptidão e preparo para as partidas principais. E a fase principal da competição. Na transição também não muda muita coisa do que a gente já viu. E quando ele fala aqui em recuperação, coloca algumas dicas bacanas aqui que a gente pode acrescentar na nossa periodização quando a gente pensa em recuperação. A recuperação pós-competição, quando a gente pensa em playoff aí, né? Vamos falar do futebol. Então eu tenho, sei lá na Copa do Mundo, eu consegui a quarta de final, meu time passou, estou indo para a semifinal e passei e vou para a final. Muitas vezes os dias aí que antecedem cada partida são poucos dias, e aí sim a recuperação, talvez com a imersão de gelo, pensando em algum tipo de recuperação e intervenção com a ajuda de fisioterapeutas aqui, né, para melhorar o quanto antes esse meu atleta, e muitas vezes até lesão, né, de um atleta importante, é nesse momento. Parte nutricional, então a nutrição adequada na preparação geral, o suporte para o treinamento, o baixo consumo de carboidrato ele também coloca como adaptação ao treinamento aqui como uma opção. A prática da nutrição nas partidas, estratégia de suplementação. Aqui então, de novo, turma, a importância dos testes do que esse meu atleta vai beber e comer pré e pós partida, depois de semanas depois de dias de treinamento chave, é aqui nesse momento. No início da competição principal, ainda em fases que não são eliminatórias, né, essas diferentes estratégias de nutrição de acordo com a necessidade e posição de cada jogador, né, esse link vai ser feito aqui na preparação específica. Coloca também a nutrição em viagens mais longas, características aí. E a nutrição específica de acordo com o clima também. Ele coloca isso aqui, pode servir também para o início das competições. E aí ele coloca que a nutrição é importante também na fase de transição para minimizar as mudanças negativas na composição corporal. E também pede para ela ser voltada para regeneração, recuperação de lesões. Os aspectos psicológicos também é bem parecido, tirando a dinâmica e discussão em contato com outros jogadores, né? A importância da inserção desse sujeito, do engajamento aqui, ó, ele coloca, do indivíduo com o time, foco, controle, como lá no individual ele coloca. Aqui também, né? Tolerância à ambiguidade, as ferramentas de restauração cognitiva, a atenção, confiança interpessoal. Né? A gente tem um atleta individualmente muito bom, que não é forte no coletivo, a psicologia entra aí. E por fim, nas habilidades, aí no esporte coletivo acho que fica bem mais fácil da gente pensar, né? Porque fazer um exemplo mais fácil ainda é pegar um goleiro e um atacante, são posições completamente diferentes. Mas se a gente pensar em habilidade, esse meu goleiro e esse meu atacante estarão fazendo as mesmas coisas na preparação geral. Então, técnicas transversais, né? Uma habilidade transversal que a gente pode dar um exemplo entre um atacante e um goleiro, qual que é? O passe, por exemplo. Né? Passe, um goleiro tem que dar, o atacante também. Então, são essas habilidades aí, de uma forma geral, que vão ser usadas nesse período.
Já lá na parte específica, não. O goleiro vai lá para o treinamento dele e o atacante para o dele. Composição corporal dos dois deve ser diferente. VO2 máximo dos dois vai ser diferente. Então tem toda uma especificidade para cada posição. A aprendizagem tática também entra aqui, né? Quando a gente pensa nas habilidades. E na competição principal, antes das fases eliminatórias, então, preparação técnica e tática específica para a partida, incluindo característica do oponente. Às vezes eu acho engraçado que a gente vê na TV aí, comentarista esportivo falando, olha, mas como é que esse time joga? E colocando assim como se fosse uma ideia fixa, né, de como esse time joga, vai depender demais dos pontos fortes e fracos do outro time, né? Então acho que não tem uma ideia tática fixa. Tudo bem? Eu acho que vai depender muito a sua técnica, a sua tática de quem você vai estar enfrentando, né? Então, é quando sai a sua lista de oponentes. Na parte principal aqui das eliminatórias igual, ele coloca também os vídeos, né, as revisões, o estudo do oponente, jogadores mais fortes, jogadas mais feitas, né? E daí, turma, a gente tem esses dois modelos aí de improvisação integrada, tanto para esporte coletivo como esporte individual, uma ideia da amplitude do que uma improvisação integrada pode trazer. Ok? Agradeço o tempo de vocês e as perguntas estarão lá no portal para ser respondidas. Obrigado.